Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. A gente faz diferença na sua vida financeira. Abra uma conta. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Atenção, estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos entrando aí, onde quer que você esteja, em todos os cantos desse estado, com Atualidades Pampa desta quinta-feira. Semana que já está quase chegando ao seu final. Mas agora não importa mais para você, né? Se a semana está chegando ao seu final ou não. Agora que você tem também Atualidades Pampa, no sábado, a partir das 19h30, com os melhores momentos do Atualidades Pampa da semana, então agora você já não sente mais tanta saudade de nós. Graças a Deus as coisas acontecem muitas coisas e nós estamos muito atentos aos acontecimentos. Vamos conferir alguns dos assuntos da Atualidades Pampa desta noite? Vitorino. Pois o polêmico projeto que trata de uma nova família foi retirado de pauta na Câmara Federal. E o que estariam fazendo com o nosso cofre? O governador Dória de São Paulo, aquele que fala mal hoje do Bolsonaro, sofreu um grande revés dentro do seu partido, o PSDB. Eu conto a história. E parece que o discurso está bem afinado, porque agora o Onyx Lorenzoni diz que tudo sobre o desmatamento e as queimadas é conversa fiada. Enquanto isso, o mundo inteiro repercute a destruição da Amazônia e Macron, presidente da França, convoca a G7. Teve início nesta quinta-feira a campanha nacional de vacinação contra o sarampo. E ele chegou, eu sou Flamengo até morrer. Juízes e membros Cara, do uma Ministério coisa assim na minha vida. Público e também policiais, Brasil afora, protestam contra o projeto de lei do abuso de autoridade e pedem veto total do presidente Bolsonaro. Pois esses são apenas alguns dos assuntos que passarão por esta bancada hoje. E não poderia ser diferente. Nós temos que começar este programa de hoje com o comentário e a camiseta do Chicão por fora. Porque ele é o cara e ele disse, vai dar nenhum dos... Acertou, Chicão, parabéns. Muito obrigado, dona Magda. Acertou o resultado do jogo, tem que bater palma? Não. Um jogo roubado? Mais um pênalti escandaloso? Eu não estou entendendo quem eu disse com quem ia começar o programa. Mas a Então, senhora não tem que babar ele. eu vou te dizer uma coisa, se tu não te comportar, tu não vai falar. Não faça isso. Agora eu tô assim, muito rebelde. Eu estou há 6 meses falando que o melhor time do Brasil é o Flamengo. O Flamengo foi eliminado na Copa do Brasil por causa dos pênaltis, onde naquele dia o melhor agarrador de pênalti do planeta, que se chama Diego Alves, no qual semana que vem vai me dar uma camisa dele de presente para mim, que eu sou fã dele, quando chegar em Porto Alegre, com o Paulo Pelaipe, que mandou hoje essa camisa do Rio de Janeiro. Peraí, abre mais só um pouquinho aqui, ó. Ah, caiu a caneta, mas eu tenho diversas. Olha aqui, ó. Já tá justinha. Olha aqui. Original, não, original. Original da loja do Flamengo, do aeroporto, mandaram para mim mostrar aqui que eu super Flamengo. Eu não vou criticar o Internacional, meu papel não é esse. Eu acho que o Internacional jogou um primeiro tempo, conseguiu amordaçar o Flamengo, mas o segundo tempo não deu, porque o Flamengo tem muito jogador de qualidade técnica. É Bruno Henrique de um lado, é Arrascaeta, é Everton Ribeiro, é Gabigol. É muita gente, o Internacional não tem. Ainda teve um infeliz Nico Lopes a errar um gol cara a cara que poderia mudar a história desse confronto. Esse confronto, na minha opinião, como comentarista de futebol, pelo que eu conheço de futebol, a não ser que tenha um milagre, o Internacional bailou na classificação. Por quê? O Internacional pode ganhar? Pode. Mas o gol na Libertadores vale dobrado. E o Flamengo não tem uma partida esse ano que ele não fez um gol. É o maior ataque do Campeonato Brasileiro, é o maior goleador do Campeonato Brasileiro. Ele toma gol, mas faz gol. É um time que joga pro gol. Então, um gol no Beira-Rio ele faz, então só tem que fazer 3. Então, a Quatro. Então, a Libertadores esse ano, como eu tive outra felicidade do Boca Juniors, que é um time que eu amo, me querido Boca Juniors. Me querido Boca Juniors. Fui várias vezes a Bomboneira. A camisa 12 do Boca Juniors. Boca Juniors ganhou de 3 os equatorianos na altitude de Quito. Boca Juniors vai fazer uma semifinal contra o River e vai fazer a final em Santiago, ao meu ver,
contra o Flamengo, que acho que o Flamengo passa pelo Internacional e deve passar por Grêmio ou Palmeiras. Acho que o Grêmio tem uma pedreira muito grande, que é ganhar do Palmeiras em São Paulo, porque o Palmeiras é um time que, do ponto de vista coletivo, ele é mais armado que o Flamengo. Ele está armado há 2 anos, é campeão brasileiro. O Flamengo, com o Jorge Jesus, está há 1 mês. Então, dona Magda, o Palmeiras é mais pedreira para te fazer ganhar. O Flamengo é mais arte, mas a arte do Flamengo vai superar o Internacional aqui no Beira-Rio. E apesar da tristeza da minha família, que me pediu, pelo amor de Deus, Chicão, não, a minha irmã Sônia Tofani, disse assim, não põe a camisa do Flamengo, põe do Internacional. Não posso. Eu não posso, tá no meu sangue. Eu sou Flamengo até morrer, uma vez Flamengo, isso aqui arde nas minhas veias. A única coisa vermelha que tu tem nesse corpinho, além do sangue, é o Flamengo. A expressão do Marley vale o ingresso. A cara do Marley. Agora o seu Vitorino me critica todo dia, que é roubalheira. Ele viu um pênalti. Onde é que existiu um pênalti? Senhor Marley, por que o senhor está tão sisudo e com a testa franzida? Primeiro, pelos anos que eu já passei na minha vida. Mas fora isso. Segundo, porque eu acho o comportamento do senhor Chicão Tofani anti-gaúcho. O que? Agora anti-gaúcho. Os colorados anti-gaúcho. Ele te ouviu, Chicão. E eu quero ouvir o senhor falar quando o Grêmio perder pro Palmeiras. Quando o Grêmio se for desclassificado também, o que o senhor vai falar? Mas deixa o Grêmio fora disso. Agora o Internacional levou foguete quando o Grêmio perdeu pro Palmeiras. E aí? Que é anti-gaúcho? Não, esse é a rivalidade dos dois times. Mas o senhor é daqui, o senhor tem que torcer pelo time do Rio Grande do Sul. Eu sou brasileiro, o Flamengo tem 80 milhões de brasileiros, querido. Tem um país aí. O senhor tem outros interesses. Interesse tem nada. Tem outros interesses. Eu só tenho interesse em sentir aquela alegria do ontem do Boca Juniors ganhar e o Bruno Henrique fazer o segundo gol. Eu achei muito legal. Olha, não tá morto quem peleia. Já tá peleado. Eu fiz questão de começar o programa com o Chicão, não por cores clubísticas, porque meu time também perdeu, mas ele tinha dito. O Grêmio vai acontecer isso, o Inter vai acontecer isso. E aconteceu. Ele disse isso ontem. Mas quando ele disse errado, faltou o programa, dona. Ele chuta e quando acerta, vem cantar marra. Ele acerta 1 em 10. Aí quando o gol acerta, a senhora valoriza. Senhor Vitorino, a senhora é tendenciosa. Elis Regina. A senhora é tendenciosa. Deixa eu falar contigo, Elis Regina. E não me aponta o dedo. Não aponta o dedo pra senhora aqui. A senhora não faz ideia do poder desse dedo, poder maligno desse dedo. A senhora está prestigiando um traidor das tradições gaúchas. Esse troço aí é um traidor das tradições gaúchas. Essa papada aí, é um balde aqui. Esse rapaz, não, em momento algum ele reconhece que o Grêmio foi garfado, um pênalti. Ontem o Inter jogou contra a Globo, contra o VAR, porque o VAR mostrou o pênalti, o cara deu um tapa na bola. Deu um tapa na bola, tirou a bola. A bola bateu nele. Que bom, vai ser a bola bateu nele. Então. Mais uma vez, olha o lance, olha lá. Tô passando o lance. Vergonhoso, o cara deu um tapa na bola. Se acontece na área do Inter ou do Grêmio... Nem o lance tô passando, eu não acredito nesse lance. Tava dando lance. Só ele tá vendo o lance, telespectador. Roubaram, porque 2-1, o Inter classificava fácil. Vitorino, tu não tá nada bem, tu tá vendo coisa que não tá, senhores, ninguém tá vendo o jogo. Tomaram uma coisinha aí. Acabou. Guarda essa Esse cara é um disco voador, ninguém acredita nele. Mas posso fazer uma observação? Faça, por favor. Engraçado, a senhora não faz assim, a senhora tem cor clubística, a senhora não pode fazer isso. A senhora como condutora tem que ser isenta. Não. Tem que defender os gaúchos, os dois gaúchos. Escuta, deixa eu te dizer uma coisa. Sim, não, mãe no meio não. Eu vou te contar uma coisa. Não põe mãe no meio. A primeira e única pessoa que apontou o dedo pra mim assim e que quis me dizer como é que eu tinha que fazer é meu pai. Nós botamos ele pra fora de casa. Então segura o teu trem. Segura o teu trem. Vamos lá, Ana. O perigo não é apontar o dedo, é usar o dedo. Para gremistas e colorados isso, querido? Desculpa, Ana, desculpa a falta de qualidade de educação total. Ele tá sem touché hoje. Mas a boa notícia, se caso o Grêmio Internacional não passarem para a próxima etapa da Libertadores da América, é que já foram divulgados os valores dos ingressos para a final única que acontece no Peru no dia 23 de novembro. Santiago. Começa, justamente no dia 30 de agosto, uma lista, você se inscreve para, então, estar apto a comprar os ingressos. O mais barato é $80. Opa. O preço intermediário sai de $403 a $600. Ou seja, o torcedor que quiser ir, então, nessa final única, inédita, agora na competição,
vai ter que ter grana e vai ter que pagar muito bem, viu, Chicão? Gostaria de fazer mas é que a Conmebol, Ana Guiar, eu acho justo esses preços, sabe por quê? Porque a Conmebol trata a final da Libertadores que nem a UEFA trata a Champions League. É um evento, vai ter bandas de rock, vai ser uma semana de festividade. As pessoas, não só, vão comprar um pacote para ficar aquela semana. Eu quero fazer só uma análise rápida. A mais é genial, é brincadeira. Evidentemente que a dupla Grenal não saiu bem, começamos na análise pelo Grêmio, que foi trancado pelo Palmeiras aqui, mas a gente quer lembrar ao torcedor do Grêmio que o Grêmio teve as suas melhores atuações esse ano fora de casa, inclusive conseguiu 2 classificações fora de casa, revertendo um resultado ruim em casa. E o Internacional tem mostrado dentro do seu estádio também uma força anormal, tanto é que o Internacional não tem derrotas como mandante e especialmente em jogo importante, já derrubou o Palmeiras na Copa do Brasil a mostrar sua pujança. Então, acho que Grêmio e Internacional não entram nessa decisiva como favoritos, mas estão longe de estarem mortos e assunto resolvido. E a gente também parabéns, senhor. Parabéns. O Flamengo foi o primeiro time brasileiro, pelo menos nesse ano, a levar mais de 1 milhão de torcedores para o seu estádio. Então isso já significa um montante extraordinário na questão, quando a gente fala de dinheiro, de valores arrecadados pelo Flamengo, então se torna até mais interessante que ele acabe passando, que vem também sendo questionado pela questão: é mais caro o elenco, é mais qualificado? Lembrando que na Rádio Grenal você acompanha essas decisões de perto, FM 95.9, com a nossa equipe. Muito bem, falando em rádio... A melhor equipe do Rio Grande do Sul, hein? Liderada Rádio por Grenal. A melhor equipe do Rio Grande do Sul. Por Eu já tentei... Eu já tentei... Tô falando dos apresentadores. Chicão, eu tô falando da equipe que transmite os jogos, Chicão. Deixa ele falar. Os repórteres, comentaristas, narradores... Não atravessa. Tu é o cara que não entende de futebol e fica chutando. Eu já segurei ele, fala o que tu ia falar. O que eu queria dizer... O que eu queria dizer... O que tu queria dizer? O que eu queria dizer? Para com esse dedo comigo. Tu não aponta pra mim. O único que apontou pra mim terminou. Bababá. Terminou o quê? Bababá. Eu quero chamar a atenção de vocês. Meu Deus! Perdoai o Senhor, eles não sabem o que fazem. E nossos ouvidos não são perigo, eu sei, mas enfim, as pessoas não conseguem controlar. Não dá, o amarelinho não dá sossego. Marconi tem um assunto muito, muito, muito importante e vocês vão saber por quê e sabem por quê, que é sobre a vacinação contra o sarampo. Exatamente. Teve início hoje, então, essa campanha nacional de vacinação do combate ao sarampo. Segundo o Ministério da Saúde, essa recomendação agora para esse início se dá em função do número absurdo de crescimento de casos nos últimos meses, inclusive, né? Já é assustador o número na questão dos meses. Em 11 estados do país, principalmente São Paulo, nós tivemos um crescimento acima do normal. Já é surpreendente a gente estar lidando com o combate ao sarampo mais uma vez, né? E ainda assim nesses números assustadores. O Ministério da Saúde recomendou e vai enviar às unidades cerca de 1.600.000 doses a mais. E todas essas informações em todos os veículos aqui da Rede Pampa, você vai ter direitinho, né? Os lugares em que deve se dirigir, os locais aonde você deve se dirigir, como proceder, né, nessa vacinação. Tem algumas orientações em caso de surto, né? Onde for constatado um surto, faça então o recomendado bloqueio vacinal, que aí não tem, vacina todo mundo que teve contato com o caso em questão. Né? E essa preocupação, além dos dados técnicos que a gente traz, eu fiz questão de trazer isso em função dessa discussão que a gente tem vivido da anticiência. Né? Não sei como isso teve uma força, um crescimento absurdo de negar coisas que historicamente já estavam consagradas, confirmadas pela academia, e os próprios números e a situação mostrava que já havia sido uma visão. Nós já tínhamos exatamente. Ou seja, a ciência se comprovou eficaz nesse tempo, né? E agora a gente começou a dar voz. Eu sempre digo que o universo tinha separado os idiotas a uma distância saudável e a internet veio e os uniu, né? E deu voz, deu forças a eles. Os anti-vacina, por exemplo, começaram a surgir e ganhar essa força assustadora. E quem paga é a criança, né? Porque nós já temos uma geração de pais que se comportam dessa maneira. A criança não tem como ir sozinha se vacinar. Ela conta, né, com a ação dos pais, até de forma legal, né? Você tem até aí o comprometimento da guarda dessa criança
em função da não vacinação. Então a gente ressalta, teve início hoje, fique atento aos veículos todos da Rede Pampa, onde você vai ter aí a informação completa, né, de como proceder e, por favor, né, chega de dar voz a essa onda, essa neurose anti-vacina que a gente tem visto aí nos últimos tempos. Marconi, que bela oportunidade que tu traz, que belo assunto, porque a gente tem insistido quase que numa campanha, tu não estavas aqui conosco, que está chegando, na questão da gripe, né? Que eles não levam os filhos para vacinar. Exato. O índice dos adultos conseguiu ser maior que o índice das crianças, ou seja, eles vão lá e não levam as crianças, né? Então, que tenham esse cuidado, vamos repercutir, vamos entender da necessidade, porque nós não podemos deixar virar uma epidemia. E aí sim, depois que vira uma epidemia, a gente sabe o que acontece numa sociedade. De 19 de maio a 19 de agosto, foram 1.680 novos casos. Então, assim, ó, é alarmante o número, até porque o sarampo é altamente contagioso. Basta ficar perto, alguém espirrar, são a mesma coisa, uma sala de aula, é realmente devastador. E essa vacinação é para bebês, né? De 6 até 1 ano, né? Eles recebem a dose, até porque são muito suscetíveis a ter muitas complicações em função do sarampo. Então, não deixe de levar o seu filho para vacinar, o seu neto, enfim, porque realmente é muito importante. E quanto mais gente vacinada, mais a gente consegue bloquear a doença e que ela se alastre. E o que chama atenção... Só para complementar, Felipe, talvez assim a gente não tenha a impressão do volume exato, né? Trazendo as datas de 19 de maio a 10 de agosto. Fica mais impactante se você percebe que são 90 dias apenas. É verdade. Né? Se você usar a expressão 90 dias, você se surpreende ainda mais. Soa mais impactante, né? O número agressivo de aumento de casos. Agora, falando em você avisa, você comunica, não esqueçam que a partir deste sábado, todos os sábados, às 19h30, você vai poder se deliciar com os melhores momentos do Atualidades Pampa. Um resumão da semana que chega ao seu final, a partir já deste sábado, e o horário é 19h30. O sul.com.br é o nosso jornal eletrônico. Você pode tê-lo na plataforma da sua preferência, basta você baixar o aplicativo. E tanto essa informação com detalhes sobre a vacinação contra o sarampo, também tem a matéria do encontro do nosso presidente Bolsonaro com as mídias regionais. E esteve presente a este encontro a nossa diretora, Cristina Gadre Jardim, participando deste café da manhã, que foi realizado junto com o presidente, nesta quinta-feira pela manhã. E ela diz o seguinte, que ele esteve junto de outras mais 49 lideranças. Na ocasião, ele destacou a importância da imprensa, Bolsonaro destacou a importância da imprensa regional para o Brasil. Em contrapartida, o presidente lamentou a forma como jornalistas tratam suas declarações e disse que apenas a união pode melhorar a construção deste passado, né? A modificação deste passado e construção deste presente, construção desta rota diferente que ele está traçando. Nós temos tudo, diz ele, para dar certo. Precisamos de união. Sem dúvida alguma, você tem mais detalhes dessas e outras informações no sul.com.br, Nós temos também aberto para comunicação o nosso Instagram, @atualidades.pampa. As pessoas já se manifestam, porque lá estão várias fotos das nossas duplas aqui, né? Começando pelo Chicão Tofani e Marli Barcelos, que não gostou do look do Chicão, mas tudo bem. A Elza já disse que o Chicão é top, mas que o preferido dela é o Gustavo Vitorino. Então eu sou vice. O Fernando... Chupa, bundão. Vamos ler as outras manifestações. O que ele falou agora aí está gravado lá em cima, ele também não dá. O Fernando disse que há momentos no programa que parece a Feira do Peixe. Obrigada, Fernando. Todos falando ao mesmo tempo, e isso é uma falta de respeito com o telespectador. E com a condutora do programa, inclusive. Apontam o dedo para ela, as pessoas mais mal educadas. E a Suzana diz que a voz do nosso colega Rafael é espetacular. Parabéns ao programa, que está ótimo. Eu sempre disse que a voz... Isso é ótimo, bem feito pra ti, Vitorino. Tem um cara de alto nível. Eu posso te pedir uma gentileza? Ele me chamou aqui do nada. Fala pra formiga atômica ficar quieta um pouquinho. Gustavo Vitorino, Elis Regina, vou te fazer um pedido.
Controla um pouco. Hoje tem arrastão. Controla um pouco o teu gênio, faz favor. Então, Sabe por quê, querido? Deixa eu te explicar. Nós segura temos o monstro muitas da Lagoa coisas Negra, a então. falar e você fica interrompendo, sempre fica ruim. Não, mas eu não interrompi, ele me ataca, eu tenho direito de defesa. Ignora ele. Ignora ele. Deixa o tio Fester quieto. Ignora ele, por favor. Doutor Ruschel, a sua manchete. Pois não, dona Magda. Aqueles que estão comigo há 1 ano e 5 meses aqui e não deixaram de assistir o programa pela minha entrada, então, dona Magda, aprenderam a ver... Resistiu o programa. Resistiram à minha presença. Aprenderam a ver que o meu sistema... Eu trabalho com conceito e não trabalho com pessoas. Então fica muito fácil para mim, dona. Às vezes eu agrado um lado, porque determinadas pessoas se adequam ao conceito, depois o conceito permanece o mesmo e trocam as pessoas porque a infração não tem lado. Fui o maior defensor do COAF desde que vocês me deram a honra de sentar aqui nessa bancada. Ela foi sustentáculo de dezenas e dezenas de condenações que hoje comemoramos da Lava Jato. Tem dezenas e dezenas de pessoas que estão presas por uma denúncia que começou no COAF, e o COAF sozinho não condena ninguém, mas o COAF era o nascedouro, e aí as investigações procuravam documentos e elas acabavam se resultando em condenação. Por que ficou tão importante o COAF? Porque ele virou a bola da vez. A gente não sabe se o COAF é dos bandidos ou se o COAF é dos mocinhos. Tudo começou quando o COAF saiu da onde estava e foi primeiro para o Ministério da Economia. Bem, foi lá para a Economia, ficou lá, então saiu do comando do Moro. Mas o presidente do COAF continuava ainda o nomeado pelo Moro. Bem, aí conseguiu-se fazer um início de investigação em relação ao filho do Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro. Lá o COAF apresentou, então, uma indicação. O COAF só apresenta uma indicação de uma determinada movimentação. Bem, isto gerou um inquérito e isso gerou um procedimento do advogado do Flávio Bolsonaro, no direito legítimo dele, né? Eu como advogado nem poderia ser contra, foi ao STF e pediu que trancasse aquele inquérito. O presidente do STF, então, acolheu este pedido e estendeu esta decisão para todos os inquéritos que tivessem começados por uma investigação do COAF que não fosse chancelados por uma decisão judicial. Bem, isso, senhores, significa que faz mais de 40 dias que estão parados todos os inquéritos que originaram-se do COAF. Isso por si só já é uma preocupação que todos nós devemos ter. Né? Todos nós que vamos à rua lutar pelo COAF, pela manutenção, porque está tudo parado. Não me interessa se iria prejudicar A ou B. O COAF, ele faz apenas o serviço dele. Então agora ele mudou de nome. Mas não se chama, vou dar o nome aqui para nós começarmos a nos acostumar. Unidade de Referência de Inteligência Financeira, um nome bonito. Foi para o Banco Central. Eu comemorei num primeiro momento, dona Magda, porque o Banco Central, eu conheço o trabalho sério, fui do sistema financeiro muito, né? Nós éramos atrelados ao Banco Central do Brasil, a gente sabe, funcionários de carreira. O presidente que está sendo nomeado é um funcionário aposentado de carreira, com conhecimento, ele participava do conselho do COAF antigo, ele foi supervisor de uma área de uma diretoria do COAF antigo também, um presidente com vasta experiência. Bem, e que ali participariam da equipe só os funcionários do Banco Central. Se está tentando perpetrar uma medida que é permitir que funcionários nomeados possam trabalhar nesse COAF. Então a gente não consegue entender qual é a intenção de botar pessoas não afeitas ao departamento, pessoas não ligadas ao Banco Central, que teria toda a autonomia e nos dá tranquilidade. Então, o que se espera, dona Magda, ver com toda a responsabilidade da minha manifestação. Eu não estou falando em acordão como a imprensa fala do presidente do STF com o próprio governo, de que parassem tudo, porque interessava que todos ficassem parados, porque agora a Lava Jato não consegue condenar mais ninguém e o inquérito do Flávio Bolsonaro não anda também. Então eu não vou chamar de acordão, eu só espero que se tome uma providência agora, porque o ministro Dias Toffoli tem que marcar o julgamento. Ele deu uma liminar, estendeu, mas não marca o julgamento. Nós já estamos saindo do mês de agosto e continua completamente parado. Proibido fazer qualquer investigação nesse país de onde venha uma decisão do COAF. Eu acredito que o meu assunto se relaciona com o assunto do Ayrton, do Ruschel,
Porque o governo Bolsonaro está colocado à prova, no meu entender, com relação a esse projeto que está na mão do presidente Bolsonaro com relação ao abuso de autoridade. Manifestações Brasil afora, aqui em Porto Alegre também no dia de hoje, 70 juízes, promotores, enfim, membros do Ministério Público, Justiça do Trabalho, Justiça Federal, pedindo veto total do presidente da República. O presidente Bolsonaro se elegeu em cima de uma das bandeiras, a forte mesmo, foi o anticorrupção. Esse projeto, a gente só lembra que nasceu das 10 medidas contra a corrupção que foi pleiteada pela própria sociedade. Lá dentro do Congresso se transformou e virou na lei do abuso de autoridade. Então, a gente já tratou dessa matéria aqui na bancada, o porquê que a lei do abuso de autoridade realmente é perigosa, já existe legislação para isso, os próprios juízes, vamos aprimorar a legislação que já existe, não precisa criar uma nova legislação. Então, o que eles pedem, e eu também participo da mesma opinião, veto total do presidente para que esse projeto volte ao parlamento, à Câmara de Deputados, e lá eles vão ter que votar de forma nominal. E aí nós vamos saber de que forma os parlamentares estão votando. É verdade. Esse projeto chega a ser criminoso. Criminoso, exatamente. Imagina você... Tem 2 artigos ali que me deixaram assustados. Eu acho que é o 34 e o 35. Se você for acusado, você é acusado pelo Ministério Público. O Ministério Público faz a denúncia. Exatamente. Né? Se você é inocentado, você pode processar o promotor? Vou mais adiante. Não, vou mais adiante. Olha a figura monstruosa que eu vou criar. Você é denunciado. O juiz condena você. Aí você recorre ao tribunal. O tribunal inocenta você, você vai processar o juiz? Então acabou olha a independência do juiz. O juiz fico imaginando quem é que votou. Não tem mais nada, né? Não tem mais nada. Quem é que... O Ministério Público não vai querer investigar mais nada, porque eles vão se incomodar. Exatamente. É isso que querem, né? Eu fico imaginando quem é que aprovou essa barbaridade. Bom, um deles, o dono dessa safadeza toda, a gente já sabe, se chama Rodrigo Maia. Que só hoje deu 3 entrevistas para a Globo. Então prepare-se, a Globo já está preparando o candidato dela para 2022. E é por isso que a gente precisa de instituições fortes, separadas, instituições de Estado que não sejam instituições de governo. Até ontem, os auditores da Receita Federal fizeram um protesto justamente pedindo isso, que a Receita tenha independência. E aí se liga muito nessa questão dos crimes financeiros com o COAF. É importante que o COAF, agora com um novo nome, que é a Receita Federal, que a Polícia Federal sejam órgãos independentes, que não tenha a relação com o governo, independentemente de qualquer governo que seja, o governo estadual, o governo federal. Isso é muito importante para que o crime comece a ser desvendado. Ontem, inclusive, no nosso debate, eu disse, persigam o dinheiro. No momento em que começar a seguir o dinheiro no Brasil, vai se encontrar aonde estão os verdadeiros criminosos. A maior apreensão de armas do Rio de Janeiro aconteceu num condomínio de luxo. Pois eu quero agora dar uma notícia para vocês, na verdade, que é falar de coisa boa. Olha só o que eu tenho para indicar para todos vocês. Eu estou falando da Alabastro Decorações, fundada em 1983. Ela possui uma variedade de produtos para decoração de interiores. Há 26 anos comercializando tecidos para estofados e decoração, e cortinas e persianas de marcas renomadas, papel de parede com mais de 150 catálogos, além de confeccionar cortinas em tecido e colchas sob medida. Agora, inclusive, atuando também com tapetes. Tapetes sob medida, onde você pode simplesmente escolher entre as mais diversas cores, as mais diversas variedades. É realmente incrível e o atendimento é personalizado. Vá até lá e vista a sua casa. Procure quem conhece e escolha o melhor. Alabastro Decorações, na Rua Borges do Canto, número 42, aquela rua que é conhecida como a Rua da Caixa d'Água em Petrópolis. E tem um telefone também, que é o 51, que é o prefixo, 331-2684, e um WhatsApp, que é o 51984012684. Lembrando que o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã até as 18h, e aos sábados, das 9 da manhã
até às 13 horas. Alabastro, vou repetir o telefone, 3331-2684. Imperdível. Aqui no Facebook, @atualidadespampa, a Lisete, Veta Presidente, a Marilene, #Veta Bolsonaro, a Ana Maria, o Marconi está sem espaço, a Yolanda, veto total, concordo com a Carla. A Elisete, Ayrton, você não sabe o sacrifício que eu faço para te ouvir, só mesmo pelos colegas Vitorino, Mardi, fazendo uma brincadeira com a tua manifestação. Mas a Alice Ruschel sempre fala com muita propriedade. A dona Alice não ia me abandonar na sala de Não ia. O Genésio tá brabo com o Felipe, outros também, fora Felipe. Genesi, boa noite, gente linda, amo este programa. Que mais que temos aqui? A Ana dizendo que, Magda, tu tá muito cruel com o Vitorino. Eles defendem o Vitorino. Mas é verdade. Deixa eu explicar para a senhora. Essa senhora teve maltratado reiteradamente. Deixa eu explicar para a senhora que a senhora vai concordar comigo. Vocês têm mania de achar que eu implico o Vitorino. É que o Vitorino palpita tudo, aponta o dedo para as pessoas e agora nós somos cada vez maior o número de pessoas, nós precisamos levar coisas importantes. Eu adoro o Vitorino, adoro, nós somos amigos, Quase casaram. Quase casando. Na verdade, a gente fez um ensaio, mas não rolou. Não rolou. É muito incompetente na operação. Já que nós estamos falando do Vitorino, e isso é uma coisa que eu quero muito que os homens comecem a prestar atenção, eu quero falar sobre a Pelo 100 com vocês. A Pelo 100 é pioneira aqui no estado em depilação. Lá você tem aquela depilação segura, rápida, sem necessidade de agendar horário. Exatamente isso que eu disse, sem precisar marcar hora. Com 16 anos de atuação no mercado, a Pelo 100 trabalha com profissionais treinadas, o que dá uma excelência para um atendimento eficaz e garantido. E possui um sistema de depilação diferenciado, com cera natural e exclusiva. E além de tudo isso, ela executa a depilação egípcia, que é aquela que você faz com linha, né? Que você pode fazer com linha, faz design de sobrancelhas para realçar o seu olhar. A depilação é segura, é rápida lá na Pelo 100. Você pode marcar hora em um dos telefones que aparece aí, que apareceram na tela durante o tempo que eu estava falando. Porque sempre tem uma Pelo 100 perto de você. Um dos 3 endereços é perto de você. Nilo Peçanha, Getúlio Vargas ou Venceslau Escobar, aquele que ficar mais perto para você. Por que eu citei o Vitorino e fiz esse link com o Vitorino? Porque os homens têm que se depilar também. É uma coisa... É verdade, Chicão. É uma coisa de higiene. Pois é, ele mesmo disse. Ele tem medo, né, Vitorino? Porque doa. E ele também. Isso é ruim para a pessoa. O homem que tem, por exemplo... Sabia que o homem que tem muito pelo, ele tem 2 milhões de bactérias, de ácaros no corpo. Isso que eu quero te dizer. A mulher transa com ácaro. E aí, quando tu vai passar um escovão, enrosca todos os pelos. Não é verdade? Não, tu não usa escovão. Deixa eu só dizer pra vocês, eu sou limpinho, tá? Eu sou peludo, mas sou limpinho. Mas isso não te incomoda na hora de tomar banho? Sim, mas eu passo o sabonete, coisa e tal, e tá tudo certo, né? Não, mas eu não tô falando da limpeza, eu tô falando que tu te sente melhor, certamente. Eu não sei, eu nunca fui sem pelo, não sei como é que é assim. Então, vamos combinar, tu vai lá pra tu ver como é legal. E eu quero... Pelo, mas depois você recomenda que se lave diariamente. Diariamente, com escovinha e tudo. Fala, Carla. Eu quero dar um recado pro telespectador que já nos assiste através do Facebook, que nós também temos o nosso YouTube, ao vivo. Estamos ao vivo agora no YouTube, youtube.com/TV Pampa. Se você já tem um aplicativo, procura pela TV Pampa. Lá se inscreve no canal da TV Pampa e toca ali no sininho, porque cada momento que nós estivermos no ar, ao vivo, você vai receber a notificação e pode nos acompanhar aonde estiver. Macron convoca países para discutir queimadas na Amazônia no G7. Esta notícia, esta manchete está em quase todos os jornais do mundo. Portanto, ela não poderia deixar de estar também nesta bancada, Felipe. Pois é, mais uma vez eu trago à pauta a situação ambiental envolvendo a Amazônia, porque hoje o presidente da França, o Emmanuel Macron, convocou o G7, que é o grupo das 7 nações mais importantes do mundo, né? Estados Unidos, França, Reino Unido, Japão, Alemanha, Itália, Canadá
e também a União Europeia para debater a questão das queimadas e do desmatamento na Amazônia. Vale destacar que também diversos atletas, durante o dia de hoje, eles se manifestaram nas redes sociais a favor da defesa da Amazônia, isso tudo acontecendo depois da publicação da foto da NASA, né, que informou de maneira precisa que há sim um desmatamento muito grande na Amazônia brasileira nesse momento. Em comparação ao ano passado, é o dobro do número de queimadas envolvendo este território nacional. E por que isso é muito importante? Eu lembro que na semana passada eu comentava da possibilidade de o Brasil sofrer embargos econômicos por conta dessa questão do desmatamento da Amazônia. Sanções das principais nações de todo o mundo. A Alemanha e a Noruega já cancelaram o Fundo da Amazônia. Agora, o G7 vai discutir a possibilidade de impor sanções ao Brasil. Por quê? A destruição da Amazônia não é uma preocupação de esquerda ou de direita. Ela tem que ser uma preocupação de todos os brasileiros, porque a Amazônia é o nosso principal poder de barganha com o mercado externo. Nós temos que explorar a nossa natureza e não destruí-la. E isso vem à tona depois de diversas ações que foram feitas durante todo o período de 2019 e que acabaram culminando com o desmatamento excessivo. Por exemplo, a FUNAI foi posta no Ministério da Agricultura, ou seja, agricultores cuidam dos índios. Houve, inclusive, carta aberta de funcionários do IBAMA afirmando que o Ricardo Salles estava limitando os agentes. Houve a reunião do ministro do Meio Ambiente com diversos membros da bancada agropecuária, isso também foi informado aqui no Atualidades Pampa, a demissão do diretor do INPE, o Ricardo Galvão, o cancelamento do Fundo da Amazônia, agora a criminalização das ONGs que lá trabalhavam sem nenhum tipo de prova. Também aconteceu o corte de metade do orçamento do Preve Fogo, que era justamente um dos mecanismos do IBAMA para preservar e não permitir que ocorressem as queimadas na Amazônia, e também o congelamento de 5,4 milhões de reais do ICMBio para a fiscalização e o combate de incêndios. O mundo todo fala da destruição da Amazônia e provavelmente nos próximos dias a gente pode sofrer embargos por parte do G7. Olha, tu sabes que o seu Eugênio Carlos diz assim, ele diz que tu é desinformado, que tu estás oferecendo aqui uma foto usada como mimimi dos esquerdistas e fake news, uma foto da NASA de 2008. Lembra que tu falasse na NASA? Não, a NASA publicou, tá nas redes sociais da NASA. Eu quero de maneira oficial. Hoje, o que aconteceu, Magda, foi que o Cristiano Ronaldo publicou uma foto defendendo a Amazônia, só que a foto não era da Amazônia. Ele se equivocou. Então, isso aconteceu hoje. Então tá. Eu até tenho algumas Fala, por favor, a respeito disso. Tem uma outra que tem rodado nas redes sociais, principalmente, ao compartilhar a matéria, a que chama atenção para esse chamado do Macron. Pois não. Que, na verdade, é uma foto de uma queimada de 1989. Então, essas coisas que ele está se relacionando. E aproveitando, é aquela foto que está aparecendo agora, nesse momento, inclusive, essa aí não é de uma queimada atual. Né? Não diminui o problema, logicamente, né? Mas há de se ter esse cuidado. Assim como uma outra, até quero complementar, que tem circulado por aí, apelando para essa coisa do emocional, que é a foto de um animalzinho. É uma macaca que está com o seu filhote, essa foto que está aparecendo agora. Essa foto está circulando por aí com um texto emotivo, né? Uma coisa emocional do que está acontecendo, alegando que essa foto foi registrada numa das queimadas na Amazônia. Não procede. Essa foto foi retirada em 2007. E o fotógrafo, inclusive, né, da foto, ele se apresentou para explicar. Na verdade, o filhote também nem morto está, ele está desacordado e é uma condição normal. Essa foto é de uma macaca do gênero Alouatta, que são bugios, né, ou chamados também de guaribas. E essa foto não procede, né? É um complemento, assim, né? Repito. Foi tirada na Índia. Da Índia, Sim, foi que exatamente. O animal nem é da Aliás, da nossa 90% fauna, né? Das fotos que estão sendo publicadas faz parte da construção de uma fake news ridícula que estão montando no Brasil. Primeiro foram encher o saco do filho do Bolsonaro, não acharam nada. Aí o Toffoli aproveitou que tinha um pedido lá, o COAF já tinha dito que não encontraram nada. Eu noticiei aqui. Aí tinha um pedido lá, o Toffoli aproveitou e, deu aquele canetaço para liberar a turma dele. Olhem bem, o COAF está sob comando de 11 delegados, exatamente os mesmos delegados
que estavam no COAF se mantêm agora nesse novo órgão que foi criado com outro nome. Bolsonaro não mexeu em ninguém. Foram mantidos 11 delegados. Portanto, não tem indicação política nenhuma. Agora, eu pergunto para os senhores, alguém sabia o que era o COAF até o dia 31 de dezembro de 2018? Eu não sabia. Fiquei sabendo a partir do dia 1º de janeiro. Faz parte do jogo de encenação. Agora vamos falar da Amazônia. Os caras não molham a samambaia para a mãe em casa. Aí prego de defensor da Amazônia. Olha aqui. Vamos deixar bem claro. Esse Macron é um bundão e perdeu até o respeito na Europa. Ninguém leva a França a sério mais. Porque a França está enfrentando um problema seríssimo. Seu Macron é motivo de piada pelos próprios franceses. Ninguém está levando ele a sério. Mas ele está sendo pressionado pelos agricultores franceses. Porque o medo do mercado comum com a comunidade europeia praticamente varreria o agronegócio francês, que é caro. É caro. O produto brasileiro estaria muito mais barato. Esse seu Macron está fazendo o jogo de cena. E ninguém leva ele a sério. Ele não é levado a sério nem na França, que, aliás, tem problemas. Seu Macron, em vez de dar pitaco, por que o senhor não vai reflorestar as montanhas de Marsella, que hoje são um deserto? Por que o senhor não vai reflorestar a periferia de Lyon, que também virou um deserto? Lá eu não vejo nenhuma árvore plantada. E o senhor vem meter o bedelho no Brasil? Outra coisa, convocar G7 para quê? O Brasil tem dono. O Brasil tem dono. A Amazônia não é do senhor nem do mundo. A Amazônia é do Brasil. Ela pertence ao Brasil. Então o senhor vai cuidar dos seus franceses e do seu queijinho e deixa a gente em paz. Segundo, a informação, como é que se constrói uma fake news? A informação da NASA, e eu tenho aqui os dados da NASA, tirados do próprio site da NASA. Quero agradecer aqui ao Sidney que me mandou o site. Eu entrei no site e quero colocar aqui a informação, porque a gente recebe, né? Hoje em dia, você sabe, fake news não avança mais. O Gil me mandou. Segundo a NASA, as queimadas no Brasil fazem parte de uma rotina normal que todo ano acontece nesse mesmo período. E esse ano está inferior a 2018 e 2017. Está inferior a esses 2 anos. Inferior a 2014 e 2015. Está inferior. Essas queimadas fazem parte do que se chama de travessa de monocultura. O que é isso? Você, depois de uma cultura, você queima a sobra, isso transforma a queima num adubo e você planta uma nova cultura. Ela muda o pH da terra e impede, por exemplo, que o agricultor tenha que gastar verdadeiras fortunas com salitre para elevar o pH da terra e tornar a terra fértil outra vez. Isso acontece todos os anos, 2 vezes por ano. Vamos avançar. Por que está se agora pegando na Amazônia, no não sei o quê? Daqui a pouco vai vir outra coisa, vou implicar com a unha comprida da comentário da Amazônia. Então, assim, o que estão tentando agora é desmerecer o Brasil lá fora, utilizando essas fake news de veículos sempre os mesmos. Se vocês olharem, a origem da notícia é sempre os mesmos. As fotos perderam a vergonha na cara, porque de cada 10 fotos, 9 são fotos montadas, fabricadas de outros eventos que não tem nada a ver. Então, não se iludam. A Amazônia tem dono, a Amazônia é do Brasil, dos brasileiros, e está sendo muito bem cuidado assim. Vitorino, esse inclusive é o assunto da Ana, por favor. Mesmo, porque a gente também depois vocês continuam falando mais, mas é o assunto da Ana. Dentro dessa realidade, né, acho que o Brasil sempre tem que manter o bom tom nas relações internacionais e principalmente países que são economicamente, que nós somos economicamente dependentes, não digo talvez até do país, mas sim das suas relações. Lembrando que esse G7 é um dos blocos econômicos mais importantes do país. Tomara que os Estados Unidos, né, devido à relação positiva que Bolsonaro e Trump tenham até uma maneira de defender o Brasil nessa discussão, porque o Onyx Lorenzoni, dentro do discurso, dizendo que é tudo balela, que de fato esses índices de desmatamento é conversa fiada dos países economicamente desenvolvidos para, nas suas palavras, confrontar os princípios capitalistas e também de impedir que o Brasil cresça economicamente, justamente pela produção de commodities, que pelas negociações que acontecem, os países querem parar essas negociações porque assim conseguem valorizar o seu produto e impedir que os valores capitalistas do Brasil assim cresçam. E até nas palavras do próprio Onyx Lorenzoni, que é ministro da Casa Civil, disse: a gente não tem que
dar guarida para a conversa fiada de quem quer impedir que o Brasil comercialize. Ele disse também dos índices mentirosos e que até dentro dessa ideia a febre aftosa também teria sido um intento dos países de não comercializar a carne brasileira, quando na realidade foi comprovado, né, através de exames da carne enviada, que a carne estava de fato infectada. Você também vai falar sobre isso? Boa, dona Magda. O Felipe também quer falar. Assim, primeiro, não vou falar? Em relação, só recapitulando os três assuntos abordados. Primeiro, em relação ao COAF e às investigações. Se nada houvesse, e eu acho que o filho do presidente teria que fazer isso em homenagem ao pai dele, deixar a investigação daí, provar que ele não tinha nada mesmo e não pegar e trancar o processo no STF como está trancado por uma medida judicial do advogado dele. Se não tivesse nada, como ele diz, não teria por que não deixar andar o processo. É a primeira consideração de cunho jurídico. A segunda, embargos é muito sério, sim. Embargos é muito sério. O mundo está discutindo a Amazônia porque a Amazônia é do Brasil, mas é pulmão do mundo, e a expressão não foi cunhada por mim, é por todos. A Amazônia hoje é o pulmão do mundo, é 40%, 50% do que se respira. O Macron nesse colocou mundo. na sua publicação que é 20%. 20%. Então, ele é importante para o mundo, sim. E os embargos, olha, nós discutimos aqui, quando tu quer matar um país, é só fazer embargos com ele. Então, romper com a comunidade internacional, porque o nosso é nosso e os embargos que faço, não. Quem está se reunindo é os G7, pessoal. São 7 maiores economias do mundo. Se resolverem atacar o Brasil, a nossa economia já combalida. Se sofrer embargos, eu não sei o que vai ser. Tá? Então, só queria fazer o fechamento dos 3 assuntos. Muito obrigado. E eu gostaria de destacar justamente que o mundo todo debate a questão das queimadas da Amazônia. Eu trouxe no meu primeiro dia de programa esse destaque, porque era um processo, sim, de precarização da fiscalização. Disse agora, metade do valor investido no Preve-Fogo foi cortado, entre outras questões que aconteceram durante todo esse período. Não é brincadeira, não é fake news. O mundo está dizendo que a Amazônia está incendiando. A gente tem que fazer o contrário, pensar como se aproveitar desse momento mundial. Pois bem, aproveita a Amazônia e vende a ideia da Amazônia para a União Europeia. Vende a ideia de que sim, eles têm que nos pagar pelo ar que nós damos a eles. Perfeito. Eu quero dar uma outra notícia também muito importante para quem tem perda auditiva. A Mais Sons Clínica da Audição fechou uma parceria com uma empresa europeia de aparelhos auditivos. Isso significa que a Clínica da Audição está com um lote de aparelhos auditivos com funcionamento por indução magnética. Esta tecnologia é a mais moderna do mundo. São aparelhos invisíveis, automáticos e com adaptação instantânea. E estudos recentes da neurociência comprovaram que estas próteses são capazes de estimular novos neurônios no sistema nervoso central, melhorando assim a audição, a memória e a parte cognitiva do paciente. Para ter a sensação de escutar com esta nova tecnologia, você deve ligar para o telefone 51 3061 7373. Eu vou repetir. 51 é o prefixo, 3061 7373 e agendar uma avaliação e um teste auditivo. Aproveite esta oportunidade que a Clínica da Audição trouxe até você. Lembrando e alertando que o número de aparelhos com esta tecnologia de indução magnética é limitado. Marne Barcelos. Só um minutinho. Só um minutinho. A notícia acaba de ser publicada no site do Le Monde. Por favor, se alguém quiser acessar. O presidente Emmanuel Macron anunciou investimento, acaba de anunciar, ou anunciou durante o dia de hoje, investimento de 9 milhões de euros, 9 milhões de euros, em torno de 40 milhões de reais, num programa de preservação ambiental específico para a Amazônia, que será gerido por equipes francesas que virão ao Brasil para avaliar a situação. Ok. Maravilha. Boa Eu preciso dizer mais alguma coisa para vocês? Não. Então, fiquem com o discurso de que o mundo está acabando, coisa e tal, de que vão invadir a Amazônia, de que vão agora... Ninguém vai parar de comprar do Brasil, porque o Brasil produz a commodity mais nobre do mundo, que é comida.
comida. Sempre vai ter comprador para produto brasileiro. Perfeito. Mas não querendo defender só rapidamente aqui, porque Marco, não vai falar hoje, mas tem problema. É só porque eu entrei no site aqui da NASA e também onde nós temos todas as informações, depois que a gente conseguir. Não diz nada a respeito do que o nosso telespectador nos informou a respeito dessas queimadas e tudo mais. Só diz que o tempo dirá se foi algo normal que aconteceu, mas é algo que acontece naturalmente dentro do ciclo da natureza, mas que de fato ela está aumentando, né? Não diz nada a respeito dessa ideia de produzir adubo para o solo. Muito bem. Não, a ideia de produzir adubo para o solo foi divulgada por especialistas, por professores da USP, que aliás todo mundo sabe. Não, mas o senhor disse que dizia na nota da NASA. A nota da NASA está aqui, ó. A nota da NASA está aqui e não diz. Até o que mais destaca é a qualidade do satélite das 3 horas de observação que foi necessário para produzir uma foto de alta qualidade. Então a senhora mostra a foto do dia de hoje. 16 horas e 42 minutos, horário americano do dia de hoje. Eu vou pedir... Eu até quero que vocês continuem com isso, só que é o seguinte, o Mário Barcelos não falou ainda no programa, nós não podemos transformar isso só nisso. Não pode ficar divulgando fake news. Não, mas eu não estou dizendo que não, só que vocês... A gente está falando a verdade, está trazendo dados. A última vez que a NASA publicou uma foto do Brasil. O mundo está se acabando, o Brasil vai ser invadido, a Amazônia... para com isso. Amigo, me ajuda. Mário Barcelos. Eu vou entrando no meu assunto, mas antes eu vou apenas dizer 2 coisinhas importantes para vocês. O pulmão do mundo são os oceanos. Pulmão, quem dá. Obrigada. E segundo, a Amazônia, todo o oxigênio que produz, as árvores consomem o H2O, sei lá, H, não sei o que lá. E hoje eu estava conversando com um técnico, não é nada disso que falaram. Bom, mas eu quero dizer para vocês que eu sou um grande... Botou uma água fria nessa fervura, vamos lá. Um grande momento da minha vida foi hoje, quando sentado em minha casa, comecei a ver quanto eu sou rico, milionário. Lembrei-me de Goethe, Wolfgang Goethe, que dizia as pequenas coisas que fazem um homem feliz. Quando eu leio parte dos meus livros, quando eu leio grande parte dos meus DVDs, e quando olhei um toca-fitas que eu consegui reproduzir fitas com gravações de programas de rádio e televisão, principalmente de rádio meus antigos, ouvindo programas que eu apresentei em rádios de São Paulo e Rio de Janeiro. E aí me senti profundamente feliz. E quando leio, e leio muito, leio sempre os grandes autores, os grandes filósofos alemães, como Kant, como Hegel, como Schopenhauer, como Nietzsche, e especialmente o Goethe, que foi um polímata. Eu concordo em gênero, número e grau. A vida, as pequenas coisas da vida que nos dão o lastro da felicidade. Não essa escatologia, essa apologia ao final do mundo. O mundo não está acabando. As queimadas sempre existiram na face da Terra. É a própria Terra. O próprio ambiente faz as queimadas. Se as pessoas não sabem disso, o próprio sol, quando está muito seca a terra, as árvores, essa coisa pega fogo. Então, quando eu fico ouvindo as pessoas se debatendo em cima do mesmo assunto, eu fico impressionado. Porque não é esta a realidade. Qualquer pessoa que tenha um conhecimento mais profundo de tudo isso, vê que esta é uma discussão que não leva a lugar nenhum. Por detrás de tudo isso, há o grande interesse na Amazônia, o interesse que está no solo. E digo mais, se não fosse isso, o presidente Trump não teria oferecido 1 trilhão e 100 bilhões de dólares pela Groenlândia. Boa noite. Quer ver a esperteza do Macron? Olha aqui, ó. O G7 vai se reunir agora no final do mês de agosto. Sim. Essa reunião está marcada há 6 meses. O espertalhão do Macron saiu fazendo esse discurso para tentar acolher dividendos políticos. Ele não está convocando reunião do G7 nenhuma, já está marcado para a cidade de Biarritz na semana que vem. Então, Macron... Aqui nas nossas redes sociais, a participação dos telespectadores, nosso WhatsApp 999-777-001. Boa noite, tanto assunto a ser tratado, larguem a Amazônia, também diz acho. O João do Passo da Areia. O outro telespectador que não assinou, mas o final é 2207, diz que o Marne está sempre lúcido. No Facebook, Carla diz ao Ruschel que a gravata dele é um show, linda, a Maria Penha. Apaga, dona Maria. Apaga, dona Maria. Não tinha percebido ainda. Concordo plenamente com o comentário do Rafael Marconi sobre as vacinas. Os pais devem ser responsabilizados. E eu gostaria de lembrá-los que nós estamos ao vivo no canal do YouTube da TV
TV Pampa. Você acessa lá, www.youtube.com/TV Pampa. Lá acessa o canal da TV Pampa, se inscreve no canal, é importante se inscrever no canal e toca no sininho da notificação. A partir desse momento, você sempre será notificado quando nós estivermos ao vivo com Atualidades Pampa. Mário Barcelos. Depois é uma bobagem. Não, querido, agora fala. Não, depois. Tá. Não tem problema. Eu vou te perguntar a palavra. Só quero dizer assim, ó, as pessoas estão falando, estão criticando, não sei o quê. Eu até concordo com vocês. Tem um momento que a gente passa a informação, tem um momento que a gente esclarece a informação e depois tem um momento que a gente está disputando beleza para saber quem fala melhor que o outro. Aí eu vou pedir a colaboração dos colegas para que nós possamos otimizar o tempo e passar informação. A disputa de beleza a gente deixa fora. Fala com eu não discuto beleza porque eu sou a beleza. Isso. Do meu lado, tu vem largar essa. Da Magda Beatriz, da Carla. Os homens não me interessam. Eu não vou me dissertar muito. Eu acho que o apresentador que fala muito é mala. Ele fala pra ele. Parou. Ou continua com o teu papo da Amazônia, do Matagal, aqueles papos, ninguém se interessa pra ele. Um assunto interessante. O Festival do Cinema de Gramado está acontecendo com menos badalação que os outros anos. Mas é sempre um festival legal, que um amigo meu, amigo da Magda, é o cara que o festival deve-se muito, se chama Luciano Pecin. Luciano Pecin é praticamente ele e Horace Volker, os homens que fizeram Gramado. Verdade. E o nosso querido Paulinho do Choroquê, que sempre abençoa essa bancada, foi convidado para fazer uma apresentação com os artistas lá em Gramado. E aproveitando, vou dar um toque para Diego Barua, que é meu amigo, que está fazendo uma grande festa hoje para os aficionados da TR Mundial, que é o nosso site de relógio pequeno, mas já está a nível de todo mundo. Sabe? Deixa eu dizer que o Chicão falou é que assim, hoje vai acontecer uma grande festa em Gramado, a grande festa do Festival de Cinema de Gramado, que chama Stars, né? É uma festa onde vai ter, inclusive, a parte mais cultural, que é do filme do Miguel Falabella, enfim. O Juarez Barroso está à frente de tudo isso, ele que é um expert em reunir feras e festas, então é a isso que o Chicão estava se referindo, a festa Stars dos artistas. Marli já quer falar agora, querido? Não, eu só queria... Não quer falar, mano? Não, eu só queria dizer que o senhor Chicão Tofani, esses elogios ao Rucher, eu concordo, ele é o mais bonito da mesa depois do senhor. O senhor é muito bonito. A questão não é só de beleza, de atitude, é lindo. É de pegada, isso eu tenho. O senhor tem muito isso. Magda, eu quero fazer duas homenagens. Mas eu não terminei de falar ainda. Desculpe, seu Mário. Eu não terminei de falar. Não, mas eu devolvo ao seu Mário. Chegou, é o Mar, né? O Dória já lançou a sua candidatura à presidência deste país. Esse país tão conturbado, tão dividido, né? E leva o amigo do Chicão pra lá, o amigão do Chicão pra lá, tira do PS. O traidor, como é o nome do ator da Globo, que foi ator da Globo, que o senhor fala sempre nele? O Ricardo Marques. Não, 156 mil votos. 156 mil votos. Todo mundo tem inveja do Alexandre Frota, ele é ator pornô. Todo mundo queria ser ator pornô. O Alexandre Frota. Porque os caras não são nem atores. Só eu que não nem com a sua mulher, o cara é ator. E ele é de todas. Preste atenção vocês dois. O Alexandre tá agora Frota, fazendo o que tu criticou do outro. O Alexandre Frota foi levado pelo governador Dória, que de braços dados, assim, mãozinha dada e tal, com ele adentrou lá. Mas a grande luta dele era tirar o Aécio Neves do PSDB. E o que aconteceu? O PSDB não aceitou a saída. E o Dória ficou clamando contra o Bolsonaro, cuja campanha ele pediu apoio ao Bolsonaro, mas em nenhum momento o Bolsonaro deu apoio a ele, tanto é que ele quase perde por Márcio França a governança do estado de São Paulo. Márcio França de esquerda, é socialista, de esquerda, etc., quase perde para ele, já no final ele consegue ganhar e dar uma volta por cima. Então eu acho que ele se postula a presidente da República, acho que ele também é um bom candidato, sim, o Dória, ele tem que mudar determinados conceitos, porque senão ele vai continuar perdendo e sequer vai ser o candidato do seu partido. Pegando só o gabicho da tua notícia, que eu acho que é interessante que tu falou, eu acho, na minha avaliação, se o PSDB não explodir o Aécio Neves, ele já vai estar explodido.
Já era. Que é o fim da picada, né? E o Dória se vendeu como um outsider da política, né? Muitos tentaram utilizar essa tática, funcionou com o Dória. E é interessante porque ele foi um dos últimos a chegar perto do Bolsonaro e foi um dos primeiros a sair. A largar. Então, a gente vê que ele, na realidade, é um político de verdade, porque ele fez a política e que é um ele precisava pra excelente eleição. comunicador, e ele leva tudo adiante. Ele é um participante do Meu Jatinho Minha Vida, né? Meu Jatinho Minha Vida. E se o jornalismo ainda tem a sua função muito forte, ele, se nascer essa candidatura, ele já nasce morta. Eu também Porque acho. ficou muito claro, ficou muito clara a desfaçatez de dizer, por exemplo, publicamente, que nunca teve ligação com o Bolsonaro, que nunca pediu, nunca esteve envolvido. Quando você tem conteúdo dele com foto, com camisa... Marconi, Um por vez. Ele não só pediu apoio, como ele fez apoio com o Bolsonaro. Ele se elegeu nas costas do Bolsonaro. Exatamente. Mas, Marconi, eu concordo com você. Agora, aqui no Sul, nós temos um exemplo bem do lado. O Eduardo Leite embarcou no Bolsonaro depois. Mas é que aqui no Sul há também uma foi. postura Não foi legal. muito diversa do eleitor gaúcho, que sempre me surpreende desde a eleição de Rigoto, que é o eleitor gaúcho, ele não gosta do A, ele não gosta do B, mas ele vota no C de protesto. E surpreende-se quando o C ganha. E nós já tivemos exatamente o caso do... Exatamente. É isso Já que tivemos está cada C eleito. acontecendo. Só um minuto. É isso que está acontecendo na Argentina. Essa perda dessa primária foi um aviso para o Macri. Muda ou você cai. Vai cair. E já teve muito C eleito aqui. Exatamente. Olha aqui, ó. Eu primeiro só quero dizer que não concordo com a nossa surpresa. Eu acho que político é político. Político, ele vai conforme aquilo lhe faz bem. O Dória fazia bem embarcar no bonde do Bolsonaro, ele foi, mas estrategicamente, a exemplo do presidente da Câmara, que eu também disse, não confie nele, ele futebol clube. Então, ora ele vota com o governo e se achega quando ele vai ter os dividendos, quando ele quer puxar para ele os dividendos, ele está contra o governo. Eu só queria citar 2 nomes aqui, porque esses sim são heróis e eu não dei o nome deles. Seu Juliano Mantovani é o professor que enfrentou aquele cara de machadinho, e um estudante também, o Nicolas, eu não tenho sobrenome, o Nicolas, não sei, mas a minha homenagem a esses 2, estes sim, verdadeiros heróis. Esse professor vai receber a medalha do... Eles ainda não sabem como vão fazer, mas o governador, o estado do Rio Grande do Sul vai. Agora, sobre o que o Rucho falou, que os políticos são dessa forma, o que as pessoas querem é exatamente o contrário. Que os políticos não ajam dessa forma, tentando utilizar determinadas situações para a eleição, se eles não pensam daquele jeito. Oportunismo barato. Aí é que o Bolsonaro fez a diferença, porque o Bolsonaro sempre foi sincero. E eu espero que ele continue fazendo. Ele pode falar muitas coisas da forma errada, a retórica usada da forma errada e tudo mais. Mas uma coisa a gente não pode negar. Tudo o que ele disse, ele está fazendo. Com exceção do que eu trouxe até agora, que foi a questão da corrupção. Por isso que eu disse, ele está sendo colocado à prova, porque levantou a bandeira do anticorrupção, agora tem que vetar esse projeto do abuso de autoridade. Mas fora isso, ele não é oportunista, como, por exemplo, o Dória foi. O Dória foi e é um grande oportunista. E concordo com o Marconi. Se for para a presidência, ele não tem a mínima chance. Outro que quer ir para a presidência é o Witzel. Está fazendo campanha, campanha aberta. Ele já disse que o sonho dele é ser sucessor do Bolsonaro em 2022. De certa forma, o Witzel também está cumprindo o que foi promessa de campanha. É verdade. A postura dele é toda dentro do que a gente só não pode esquecer, por favor, Vitorino, que o Bolsonaro está há 28 anos na política, que empregou toda a sua família através do espectro político, que tem diversas denúncias, inclusive de funcionários fantasmas, eu já trouxe aqui a lista inteira no decorrer do programa, e que nesses 28 anos ele conseguiu aprovar 2 projetos. Ok. Fez o registro, mais uma direto do túnel do mas tempo. Ele, tá feito 2 projetos ele conseguiu aprovar. Agora, em 6 meses de governo, ele está quase aprovando uma reforma da Previdência que ninguém conseguiu. Isso é verdade. Entendeu? Aí ele chegou lá e está fazendo a diferença. Fechou um acordo com a Europa, que está assustando a França. Fechou o que gente há décadas aí não fez. Vitorino. Assim, ó, tem uma conversa de bastidores em Brasília, dentro desse mesmo assunto, sobre oportunismo político. Tem uma conversa de bastidores em Brasília que nasceu como uma fofoca e hoje esquentou porque foram fotografados líderes do PRB, do DEM, do PSDB
e um membro do PP. Se reuniram e estão avaliando a possibilidade de montar um partido político que eles querem classificar como partido de centro. Está longe de centro, né? Imagina. Ok, mas... Sim. Tem tantos que não tem nada a ver com a sigla. Porque vai ter a esquerda oportunista, que é a PSDB, vai ter a direita oportunista, que é... Enfim. Então, assim, esquerda, o que vai acontecer? O PSDB é esquerda. Nunca foi, Vitorino, pelo amor de Deus. Totalmente Fabiano. É brincar com a inteligência do nosso telespectador. O senhor nunca leu o livro do Fernando Henrique Cardoso para dizer isso. Leia um livro que o senhor vai saber. 20 anos sendo a oposição de direita. Partido da social-democracia brasileira. Tá bom. Totalmente socialista. Tá bom. Olha aqui, ó. É a reunião desses partidos. A ideia é criar uma frente contra a esquerda e contra o Bolsonaro, tentando resgatar ou tentando tirar eventuais incompetências que o Bolsonaro vai ter. E vai ter. Ele não está conseguindo governar. Agora eu estou com essa bobagem de Amazônia, daqui a pouco eu vou inventar a cor da cueca dele, no final do ano eu vou inventar outra bobagem. Sempre tem uma bobagem na imprensa, capitaneada ali pelo esquema de sempre. Rede Globo, Folha, UOL, aquela coisa toda. Bom, o que pode acontecer se esses partidos se reunirem? Embora, Magda, eu acho que vai haver muita resistência. Porque nem todo mundo desses partidos está aceitando essa possível coligação. Coligação não, reunião num partido só. Eles querem criar o que foi classificado pela Carla aqui como terceira força. Ou seja, aqueles que são anti-PT, anti-esquerda, anti-PSOL, essa turminha aí, e os anti-Bolsonaro, que não votam na esquerda. Então, o que eles querem? Eles querem capitalizar isso. E qual é o carro-chefe deles? O Alcolumbre, que é o presidente do Senado, e que vai conduzir o Senado por alguns anos ainda, mais 2 anos e meio. Eu acho, infelizmente. E o Rodrigo Maia, que já é o candidato da Globo. Hoje, o Rodrigo Maia conseguiu falar nos 3 telejornais da Globo. Ele falou no telejornal do meio-dia, falou no telejornal da manhã, e agora, no final da tarde, eu estava vindo para cá, ele estava no telejornal lá, dando entrevista. Ou seja, o Rodrigo Maia já está escolhido pela Globo como candidato 2022. Certamente já fez acerto, a verbinha vai voltar, coisa e tal, uma reforçadinha. Então, assim, esse é o cenário político que estão tentando montar para estruturar a eleição de 2022. Claro, sempre pensando assim, não vamos deixar o Bolsonaro governar. Pois é, isso que é complicado, Gustavo Vitorino. E nós no meio. Não, nós no meio, e até independente de partido, de coisa, seja a sigla que for, eu falo assim como cidadã, né? Quer dizer, eles não estão preocupados com o que vai acontecer com o país, nem de longe. Eles estão preocupados com a vida e com a carreira deles ali adiante. Porque essa coisa de criticar o Bolsonaro, de que não sei o quê, quer dizer, não é nem para fazer alguma coisa diferente. Eles não estão aí, eles não estão agora, eles não querem que o país se resolva, eles não querem que o país se arrume, porque senão eles vão perder a eleição lá adiante. Isso é nojento, gente, isso é nojento. Eu não vou dar o nome de uma senhora aqui pro Chicão não xingar, mas ela usou uma expressão que há muito tempo eu não ouvia. O Chicão não se olha, ele é um bucho. Não responde pra senhora, não responde. Onde é que tá essa Eu não amo com senhora, então Aqui, não posso responder. então tá. Tá aqui, mas não vai falar o nome dela. Eu nem sei que a senhora... Se é comentário do Facebook, talvez o comentário suma através dos filtros que estão sendo usados. Porque algumas palavras, como por exemplo, idiota, se bota idiota, o comentário desaparece em função do filtro que está sendo utilizado no Facebook. E as pessoas não acreditam nisso que a gente diz, sabia? A gente já explicou, as pessoas não são só os palavrões, tem coisa, porque assim, eles cercam, tem ameaças, tem uma série, e até assim, a palavra idiota, imbecil, burro, quero que morra, não vai passar pelo filtro. Né? Uma Ana pode nos dizer mais, porque a Ana afeta essa área, né? Trabalha na equipe. É uma lista muito grande. E as pessoas agora, como uma senhora, invadiu o meu espaço para falar privado, para falar mal dos outros. Mas o bucho passou. O bucho passou ainda, mas amanhã acho que não vai botar bucho no computador não entendeu Eu só gostaria já que vocês falaram a respeito desse assunto, gostaria de citar um assunto. Uma moça fez uma publicação contra o Lula e contra o filho do Lula. Sabe o que ela colocou? Ela foi condenada a pagar 50 mil reais. Colocou a morte do menino, fotografia do menino, enfim, uma boa notícia.
Pois, Marne, essa coisa dessa moça aí, é bom para as pessoas terem noção de que a coisa não é bem assim, entendeu? Tu não pode ficar fazendo o que tu quer. Magda, imagine bem, publicar foto do Lula com o menino, a tua cara da dona Marisa, do menino, se enfia uma boa notícia. Agora diz que foi brincadeirinha, tá fazendo uma campanha na internet para angariar dinheiro. Até agora conseguiu R$700 dos 50 mil. Mas de sem vergonha quem tá ajudando, né? Deve ser o pai dela, alguém. Deus me livre e guarde. Deus me livre e guarde. Ridícula. Mas essa moça é ridícula. Tem tantas por aí, Mário Barcelos. Ana. Como é que vai ter uma coisa E também tem muita gente que está se prejudicando nas redes sociais, mas tem gente também que sabe aproveitar as redes sociais para garantir aquele desconto especial. Então a gente já falou que é extraordinário ir no Pelo 100, o atendimento é rápido, fácil, prático, não precisa agendar horário e fica melhor ainda com desconto. Então curta nas redes sociais a página do Pelo 100, porque você lá curte às vezes um descontinho, um cupom e fica mais barato, se sentir linda, maravilhosa, leve. Porque eu falo, a gente sai de lá outra mulher e outro homem, né? Por que não? Porque os homens também têm que se cuidar. Aliás, o Marconi tá com uma cara de quem tá se interessando. Não, e o fio egípcio... O fio egípcio... Não, ele é muito bom e ele demora até, às vezes, dependendo do pelo, 2 meses pra voltar, Magda. Então, se tu faz a barba, em 2 meses não tem que se preocupar com a Gillette. Bom, eu quero avisar que tá achando que eu tô mais escurinha, meu bigode cresceu, eu não pude ir lá na Pelo... eu não pude ir lá na Pelo 100 porque eu tô sem carro, ficou meio difícil. Falando em redes sociais, Magda, aqui no nosso WhatsApp, 999-77001, o Carlos de Cruz Alta diz o seguinte: vamos queimar a Amazônia, então? Você só leem o que é a favor do Bolsonaro. Sobre a Amazônia, eu não me manifestei, eu não quero mais saber de quem é a culpa. O que eu acredito é um problema, a gente precisa enfrentar o problema. O que eu quero é que o governo brasileiro se sente com outras nações e que aproveite esse momento, então, que realmente cobre das outras nações, não que elas tenham gerência sobre a Amazônia, porque a Amazônia é do Brasil, mas se elas acham importante que é o pulmão do mundo ou que favorece os oceanos, as águas, enfim, que é tão importante, então eu acredito que o presidente Bolsonaro, a equipe, o chanceler e tudo mais, eles deveriam conversar com os outros países e os outros países oferecer ajuda, então, para acabar com essa queimada e tudo mais. Eu não sou a favor, deixa queimar, tá tudo certo, não existe nada. Não é o meu pensamento. Mas eu também não cansei dessa história, o culpado é fulaninho, o culpado é ciclaninho, porque a Noruega não manda, mas porque a Alemanha, e por isso que tá queimando. Não, sempre queimou, como disse o Marne. Agora a gente tá numa seca enorme, é um período perigoso. E a história de ser ou não ser criminoso o negócio, então assim, tem polícia para investigar, então bota a polícia para investigar. Agora assim, que é um problema que tem que ser resolvido. Quais as medidas que estão sendo tomadas? Essa é a minha opinião. Mas eu acho que dentro dessa realidade a gente também tem que levar em consideração dos planos de prevenção, dos valores que eram investidos, das ONGs que usavam esse valor para de fato colocar sim os planos em execução da preservação das queimadas. Óbvio, se tu tira o recurso, se tu tira os planos, se as ONGs não têm mais como agir, vai acontecer mais sim as queimadas. Eu acho que também tem que se levar em consideração esse tipo de coisa e vamos sugerir então, nesse sentando e falando com especialistas, talvez o Brasil não tenha que tomar conta, já que é tão importante para o mundo, que venha a França, que venha o Canadá, que venha os Estados Unidos, colocar esse dinheiro e até trazer, quem sabe, especialistas mais qualificados para evitar que nessa época do ano esse tipo de coisa aconteça, apesar de a gente viver num clima. E eu falo assim, é muito engraçado que a gente refuta um processo aqui de aquecimento global que já vem há anos, a gente tratando da devastação da camada de ozônio, daí sim, a incidência dos raios solares no solo é maior, então a gente deve investir em planejamento sim, contra incêndios, e na realidade a gente está falando, não, vamos tirar todo esse investimento que a natureza vai tomar conta. Se a gente tirou toda a proteção natural que existia... Eles nunca disseram vamos tirar todo esse investimento, eles disseram vamos analisar o que as ONGs estão fazendo com o dinheiro, que eu acho certo. Nada. 4,5 exatamente, nada. ONG que cuidava da prevenção. As ONGs não fizeram nada. As ONGs é cabide de emprego. Tirou o investimento. Não fizeram nada. Era dinheiro para manter ecochato e militante dentro da Amazônia. Do Amazonas. E informante para os seus países. Não fizeram absolutamente nada. Obrigada, candidato. O seu tempo esgotou. Vamos lá. Engraçado, o meu tempo sempre esgota rápido, né? Lembre-se. Não começa a brigar comigo. É que você deixa o soro caseiro e a pregação, blá, 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 blá. Então tá. Quando eu votar minha opinião, se tu quiser. Eu acho que fica todo mundo vai ficar em silêncio. Todo mundo fica em silêncio. Vitorino vai falar todo o programa. Vai, Vitorino. O Carlos de Santa Maria. Ô, Chicão,
Engraçado que com o Chicão tu é todo macio, comigo tu é grosseiro, não tô entendendo. É que ele sabe o que é gostoso. Ele não gosta daqui. Faltava me falar do Mineirinho tudo aí. Faltava essa, né? Meu Deus. Carlos de Santa Maria. Lembre-se, Carla, que Bolsonaro deu carta branca para o Moro e agora o está desautorizando, dizendo que quem manda na PF é ele. Eu já disse, respondi para o telespectador que esse quesito anticorrupção, me manifestei dessa forma, é uma coisa que me preocupa. Parabéns, Carla, argumento fortíssimo, Bolsonaro cumprindo promessas de campanha e, por fim, boa noite. Pergunta, a missão do Felipe no programa é falar mal do nosso presidente? Abraço, João de Porto Alegre. Mais ou menos. Vamos ver, ele vai responder. A minha missão é mostrar o que está sendo feito de errado, porque eu não consigo admitir que em pleno 2019 se negue o aquecimento global, se negue o aumento do incêndio da Amazônia, se negue diversas coisas. Parece que começou a esquentar agora. Colocar o corte de verbas, pode falar da falta de investimento, da falta de articulação política que ele teve tanto para negociar os planos daqui, como a aposentadoria, como as tarifas, como o COAF. Ele não tem articulação política para mandar no país. Agora ele quer se meter em bronca internacional. Para também, né? Aqui não é assessoria do Bolsonaro. Fernando Henrique foi presidente da CEPAL. Seus livros sempre foram socialistas. O PSDB, Partido da Social-Democracia, é um partido socialista. Social-democracia não defende economia de mercado. Nunca foi e nunca será de direita. O Felipe sabe o que foi a CEPAL? Pergunta o Fábio. O PSL é o Partido Social Liberal. O PSL é social agora, por causa do nome do partido? Ele é liberal quando tem mais conservadores? Não, o nome do partido não significa nada e o presidente FHC privatizou a Vale por 3 bilhões de reais quando ela tinha valor de mercado de 100 bilhões de reais. Alguém de esquerda, sim, alguém de esquerda faria isso? Quer ver? Eu acho que não. Como é que se desmascara mais uma mentira? Olha aqui, ó, site da Câmara Federal, deputado Jair Bolsonaro. 26 anos e 4 meses de mandato. 632 projetos apresentados. 2 aprovados. 632. Bom, aprovar não é responsabilidade dele, ele apresenta o projeto. Não, tá certo. E segundo aqui o site Observatório de Brasília, a maioria dos projetos na área de segurança, que é a área do Bolsonaro. Então, assim, vocês veem que tem aquele discurso, a Ana chegou a sugerir que a gente entregue a Amazônia para os franceses, para os técnicos internacionais virem aqui fazer o que quiser. Não palavras na minha boca. Olha o absurdo. Não aí o outro coloque palavras na minha boca. A senhora disse. Eu não disse. Vamos chamar especialistas que talvez sejam mais competentes. A senhora disse. Já que a gente não quer pagar. A senhora disse. O Bolsonaro não tem como pagar, ele não quer pagar. Deixa eles virem tomar conta. Já que a gente não consegue cuidar. A senhora tem que ser responsável pelo que a senhora disse. A senhora disse, chama os técnicos que eles vão vir e vão cuidar da Amazônia. A senhora assista o replay depois. A senhora assista o replay depois. Sim, a NASA acabou de dizer que o desmatamento esse ano é menor que 2018, 2017. Aonde está no post? Tá na NASA, pesquisa. Não tá, Vitorino. Então a senhora aprenda a ler inglês. Volta pra faculdade e aprenda a ler inglês. Então a senhora leia. O mapa tá no site da NASA. Vamos botar a lata da NASA. Ana, por favor. Por favor. Bota a lata d'água na cabeça. Que operação essa aí. Mas não tem lá, eu boto o copo. Eu vou falar de um assunto que constrange, porque mais uma vez a esquerda constrange o país, né? Puxa, me dá uma carona. Dessa vez é o PCdoB. Gente, vamos respeitar. O senhor marcou, o senhor entrou numa fria. Dessa vez é o PCdoB. Quando não é PT, PSOL e essas coisas aí, agora é o PCdoB. O deputado Orlando Silva, ex-ministro do Esporte, apresentou um projeto assinado a 2 mãos com o namorado lá da Fátima Bernardes, aquele rapaz lá de Pernambuco que não existia, e aí acabou se elegendo deputado federal por conta da Fátima Bernardes. Um projeto que criava o novo núcleo familiar, que estabelecia novas regras para o conceito de família no Brasil. O projeto é tão assustador que ele mesmo, diante da repercussão, retirou o projeto, pediu para que fosse retirado de pauta a votação do projeto hoje. É um PL, um projeto de lei, que estabelece novas regras para a constituição da família. E o projeto é tão aberto que possibilita a 2 pessoas, quaisquer que sejam, e no pleno exercício da sua competência legal, formar um núcleo familiar. E tem ali, independente de consanguinidade. Aí teve uma reação da sociedade, porque vai ter pai casando com filha, vai ter... Sim, tem... É possível, seria possível se fosse aprovado na íntegra, essas monstruosidades. Mas aí eu fui tentar descobrir o que estava acontecendo, que projeto era esse, aonde que esse projeto queria chegar.
E eu percebi o seguinte, de que esse projeto tem uma conotação interessante de perpetuar a teta. O que é isso? O pai é viúvo ou separado. Se esse projeto fosse aprovado, ele casa com a filha e deixa a pensão para ela. É isso mesmo. Ele pode casar com a filha, já que independe de consanguinidade, esse é o projeto original, e deixa a pensão para ela. O que isso quer dizer? Mais de 20 anos de aparelhamento da máquina, grande parte da máquina hoje é habitada pela esquerda, todo mundo sabe. O PT empregava os amigos. A máquina está cupinizada por muitos anos. E isso precisava, digamos assim, ter uma continuidade. Qual foi a ideia do PCdoB, então? Criar esse conceito de novo núcleo familiar, possibilitando casamento de qualquer jeito. Vou chegar ao absurdo. O avô pode casar com a neta. Ou com o neto. Porque independe de sexo, de consanguinidade. E ficaria a aposentadoria. Aposentadorias nobres que nós temos na máquina pública, aí gente aposentada com 30, 40, 50 mil, gente com 3 aposentadorias ganhando mais de 100 mil, ia fazer a festa, ia perpetuar a teta. A reação foi grande, a opinião pública reagiu, alguns por conta... Que país foi isso? Brasil, amigo. Ah, é? Brasil, projeto do deputado Orlando Silva, do PCdoB, ex-ministro O Mário substituindo a Roberta, né? O Mário substituindo a Roberta. A jogadinha ensaiada, seu Mário. Vai, a Roberta está em férias. Não, porque é tão absurdo. Seu merecido descanso. Tá bom. Não é a mesma coisa, o visual é um pouco diferente. Mas o Vitorino conseguiu transformar o programa na atualidade teta. Mas Chicão, o objetivo era esse, Chicão. O objetivo era esse. Então, assim, tirou, disse que vai mexer no projeto, vai reapresentar com algumas modificações. Tomara que seja muito modificado, porque se isso passasse, ia ser um horror. Um horror. Nós teríamos no Brasil uma verdadeira esbórnia, que alguns chamariam de núcleo familiar. Muito bem. Boa noite, querida bancada, diz a senhora Alexandra Silva. Inclusive, manda beijos a todos. Confesso que já está bastante chato assistir todos os dias as mesmas discussões das queimadas, das fumaças, enquanto que outros assuntos graves aqui na nossa cidade, como o descoberto no dia de hoje, um cemitério com provavelmente mais de 100 corpos num bairro aqui na nossa capital, chego à conclusão que na próxima foto da NASA será daí, deste lindo cenário, de onde todos os dias está pegando fogo nas discussões de coisas que não nos levam a coisa alguma, como disse o sábio Marne Barcelos. Por favor, valorize este lindo cenário novo com assuntos também da nossa terra. Querido Marne, bondoso Marne, os aniversariantes. Vamos lá. O primeiro aniversariante de hoje é uma figura muito conhecida para nós gaúchos, General Davi Canabarro, né? Davi Canabarro, que tem uma mácula, né? Uma mancha muito grande no seu currículo, que é a história dos lanceiros, né? Todo mundo conhece a história dos lanceiros, que ele teria retirado as armas dos lanceiros negros, e eles teriam sido trucidados pelas tropas imperiais, os imperiais, e logo após ele mesmo assinaria a rendição para aquele acordo que foi feito. Foi Por que ele virou o herói da pátria, mano? Então, eu acho que isso é uma incoerência. Virou herói porque existe um velho ditado nos Estados Unidos que diz o seguinte: o mito se torna maior que a verdade. O mito se torna maior que a verdade. Publica-se o mito. Publica-se o mito. Não a verdade. E não a verdade. Porque ele foi um grande vilão, né? Sim, nessa história toda. Então, hoje seria o aniversário dele e está lá o museu em Santana do Livramento, onde viveu a nossa querida Ana durante muitos anos. Debussy, Claude Debussy, o grande... Debussy, como é que é, Maria? Debussy. Não, é Debussy. Não, é Debussy. O nome é Debussy, mas não é. A música mais linda dele... A música mais linda dele é o Clair de Lune. Né? Faz bem sim. Agora cansa. A minha orelha é bem estratégica. Vou falar de uma figura que foi importante na Alemanha dos anos 30. Leni Riefenstahl. Ela foi a produtora e foi a primeira a fazer um filme de marketing com real qualidade, tanto é
que este filme chamado O Triunfo da Vontade, Triunfo das Willen, que significa o Triunfo da Vontade, mostrando Hitler à população. É a cineasta do Terceiro Reich. Isso. Eu assisti o filme sobre em 1934. Ele faz um filme em 1936, etc., faz o filme das Olimpíadas e se consagra como uma grande cineasta. Ela, enquanto jovem, foi muito bonita. Ela morreu pobre na França, né? Ela morreu pobre. Ela depois teria sido acusada de ter sido amante do Hitler e tal, essas coisas todas. Termina a guerra, ela foi totalmente defenestrada como cineasta. Ela foi morar na França, morreu pobre, morreu na miséria. Não, mas ela refez a sua vida, ela começou a produzir outro tipo de filme e tal, e ela conseguiu se manter mas até isso é a o novela final. das 8? Gravava comercial da Coca-Cola, porque tava... Bom, e o senhor é que tomava Coca-Cola. As garrafinhas... Deng Xiaoping, político chinês. Xiaoping, né? Tá de aniversário hoje, Chicão que entende cultura chinesa. Deng Xiaoping são um dos grandes pais da pátria chinesa. É Deng Xiaoping, que veio suceder o Mao e depois veio Xu Enlai. O cineasta... E o Hua Feng. Uma pergunta de Magda, quem era a mãe? O cineasta brasileiro Rui Guerra, aniversário hoje, a belíssima atriz italiana Silvia Cottina. É muito antiga. Cottina. Não, é Cottina, em italiano é Cottina. Morreu em 94. Meu querido amigo e irmão, o cantor Luiz Américo, lembra? Camisa 10 da seleção bonezinho. Regina Dourado, que foi uma bela atriz da televisão. O aniversário do Tarcísio Filho, Tarcisinho, filho do Tarcísio Meira. Eu quis tomar minha namorada. E tomou, Todo mundo tomou tuas namoradas, Chicão? Tomou. Todo mundo lá no Sheraton, no barzinho lá, eu era mais X, passou através de mim, não me respeitou. Achei legal a gata. Tu era o Gasparzinho, fantasminha camarada. O estilo tomografia ele chegou. As crianças brigaram. E finalmente um ator brasileiro que teve juízo. Primeira coisa que ele fez, estudar inglês. Estudou, fala inglês. É só esse, então. Sim, o Rodrigo Santoro. 44 anos de idade, sucesso internacional. E fez primeiro e casou com uma mulher, uma moça linda. Sim, porque ele é muito bonito. Ele vai ser pai, né? Vai ser pai. Encerrado os aniversários. Tu não vai ser pai, Vitorino, breve? Ô, Chicão, sabe o que quer dizer ONG? Não. Olho na grana. Ai, tá bom. Marconi, tu me desculpa. Marconi, tu me desculpa alguma coisa que te prometeram pra ti. Ô, Marconi, tá em tempo você desistir. E não estão te entregando. Tu me desculpa, tá, Marconi? Eu tô com o ingresso mais caro aqui, o ingresso mais caro pra assistir isso aqui. O ingresso é top. Não, Magda, eu quero chamar a atenção para voltar ao assunto que eu trouxe no início. Por favor. Que é a questão da vacinação. Hoje, o município de São Paulo declarou que tem estoque de vacinas só até segunda-feira. Então, é para ressaltar a importância dessa campanha que teve início hoje, né, em função do crescimento, repito, assombroso do número de casos em 11 municípios, em 11 cidades, em 11 estados, principalmente o estado de São Paulo, que anunciou então que a Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do estado de São Paulo declarou que só tem estoques de vacina até a próxima segunda-feira. Isso muda todo o cenário no que o Ministério da Saúde tem para encaminhar de novas doses. @atualidades.pampa é o endereço do nosso Instagram, que você tem que começar a seguir para ficar sempre bem informado, inclusive para saber, para confirmar que o nosso programa agora também tem aos sábados, às 19h30, os melhores momentos da semana estão lá para você. Só vai aparecer o Vitorino. Mais ou menos, mas a gente... mas para aí, vocês estão de implicância comigo, pô, para aí, tio. Não é justo, eu sou um cara legal, eu falo pouco. A Dona Eni mandou uma mensagem para mim, a Dona Eni é uma pessoa maravilhosa, a Dona Eni está sempre trazendo coisas para o nosso programa. A vovó Eni. E ela está lendo o meu livro, dizendo que é maravilhoso, e ela disse que o Vitorino tem que ler o meu livro para ter uma aula de style, charme e savoir-faire. Senhoras e senhores, pensem nisso enquanto eu lhes digo até amanhã. É uma bobagem para vocês pensarem, mas eu não tenho nada a ver se você não conseguir dormir. Beijo. Amanhã a gente volta depois do Jornal da Pampa. Tchau, tchau.
Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. A gente faz diferença na sua vida financeira. Abra uma conta. E água mineral Itati.